No Jornal da Manhã, a opinião de Vera Magalhães, nossa companheira, jornalista já conosco por imagens. Bom dia, Vera. Bom dia, Thiago. Para você, para todos aí no nosso estúdio, para quem nos ouve e nos assiste nesta sexta-feira. Ô Vera, o presidente Jair Bolsonaro concedeu duas entrevistas, uma ao programa de noite do SBT e uma à revista Veja. Qual a linha principal dessas entrevistas, a linha do presidente, Vera? Tiago, nas duas entrevistas, Bolsonaro voltou a dizer que acredita que a maneira de se fazer política no Brasil até aqui está esgotada, que ela não dá mais, chegou a um limite e que tem de ser alterada. Portanto, falou sobre a questão da governabilidade, né? Na entrevista à revista Veja, ele chega a voltar com a pergunta retórica, mas afinal, o que é a governabilidade? E aí faz aquela distinção entre políticos que até a sua posse estariam acostumados com uma política em que eles ofereciam benesses aos seus eleitores, que os recursos eram ilimitados e que isso chegou ao fim. Segundo ele, diante da grave situação econômica do país, a situação fiscal também que não permite ao governo continuar gastando como se não houvesse amanhã, as coisas têm de ser alteradas. Ele disse que as obras, por exemplo, de infraestrutura, hoje em dia não são mais feitas por empreiteiras, são feitas pelo Exército para baratear os custos, como dando a entender que os contratos públicos não vão ser mais objeto de nenhum tipo de barganha com políticos, o que é bastante positivo. Mas, na mesma forma como ele critica, como ele diz que a política não vai poder continuar sendo feita da mesma maneira, ele embute aquela noção de que algumas pessoas não são patriotas o suficiente para entenderem que o Brasil mudou. Ele fala isso na revista Veja e ele diz, eu não vou aqui nominar quem são essas pessoas, mas o Brasil sabe. E aí diz que o público, o povo, não se conforma mais com a ideia de se fazer democracia, de participar da democracia a cada 4 anos nas eleições, que vai fazê-lo de forma mais sistemática, endossando a pressão por meio do povo, etc. Então, é uma entrevista, são duas entrevistas que vêm numa espécie de esteira do que aconteceu nos últimos dias. Ele também as usa para justificar o que houve nesses 5 meses de mandato, dizer que foi importante ter formado um ministério técnico, um ministério sem indicações políticas, e que de agora em diante é assim que vai ser feito, que as pessoas e os políticos têm de se acostumar com essa nova maneira de fazer política. Ele respondeu sobre algumas cotoveladas, caneladas, como ele gosta de dizer, que houve nesses 5 meses de mandato. Falou sobre a influência de Olavo de Carvalho no governo, dizendo que sim, foi ele quem indicou Ricardo Vélez Rodrigues, mas que ele não tem essa influência toda que se imagina, negou que o governo seja dividido em alas e principalmente na entrevista ao programa do SBT, ao De Noite, ele fez questão de defender a reforma da Previdência, dizendo que ela é necessária no momento em que o país está prestes a quebrar. Até exemplificou o que seria um país quebrar, justificou com a alta da inflação, com a impossibilidade de as pessoas continuarem recebendo as suas aposentadorias, foi bastante didático nesse ponto. Então, são duas entrevistas, Bolsonaro fazendo um balanço dos 5 meses, dá a entender que quer se aproximar mais da imprensa, fazendo ali um meio de campo com isso e mantendo a sua crença em que a participação popular vai ajudar a moldar a governabilidade, Thiago.